Nós vamos começar abrindo aqui nessa terça-feira de guerra que foi marcada no Oriente Médio por uma intensificação da operação via terrestre por parte de soldados israelenses na faixa de Gaza. As tropas de Israel informaram também a morte de terroristas do Hamas. Vamos conferir um resumo desse dia de conflitos, as últimas 24 horas, da reportagem de Vitor Brown. Terça-feira marcada por operação terrestre dos soldados israelenses. As forças de defesa de Israel divulgaram um novo vídeo que mostra a atuação por terra dentro da faixa de Gaza. Em comunicado, os militares afirmaram que as tropas israelenses mataram terroristas e direcionaram as forças aéreas para alvos do Hamas. Os balanços divulgados pelo governo israelense e pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, indicam que 9.925 pessoas morreram no conflito. Essas outras imagens mostram a caça a membros do grupo Hamas. É possível observar os ataques por meio de mísseis. Diversos prédios foram danificados. As forças aéreas foram direcionadas a outros alvos do grupo. Houve ainda o anúncio da execução do comandante da Brigada do Norte do Hamas. Ele seria o responsável pela coordenação dos ataques em 7 de outubro, em Israel. Ainda nesta terça-feira, os rebeldes Hutis do Iêmen reivindicaram um ataque com drones contra Israel. O movimento já havia declarado apoio ao grupo terrorista e organizou grandes manifestações na capital Sanaá nas últimas semanas. Abdelaziz bin Abtur, primeiro-ministro do governo Houthi, declarou que recebeu uma ordem clara para ação direta e contribuição indireta para resistir aos ataques contra os palestinos. Em resposta ao lançamento de mísseis antitanque do Líbano, as forças de defesa de Israel atacaram a infraestrutura do Hezbollah. Um míssil antitanque foi disparado contra um posto militar perto da fronteira com o Líbano. Além disso, morteiros lançados do Líbano em direção ao território israelense caíram em áreas abertas em Tel Hai, no norte de Israel. Em resposta, as forças israelenses atacaram a infraestrutura do Hezbollah no Líbano e responderam às fontes do incêndio. Muito bem, vamos debater um pouco o que está acontecendo. Eu quero começar com o professor Manuel Furriela, que é especialista em relações internacionais. Professor, nós sabemos que o Iêmen, que fica ali ao sul da Arábia Saudita, é palco de uma guerra por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã. Estão destruindo o país e se transformando num palco de operações de guerra. A parte que está determinando o ataque é a parte controlada pelo Irã. Esse ataque do Iêmen por parte desses Houthis e também o ataque do Hezbollah com a destruição de bases está significando uma possível entrada mais forte do Irã nessa guerra? Até que ponto essa guerra vai continuar uma guerra por procuração e não vai ter um ataque dos Estados Unidos e de Israel diretamente contra o Irã? O risco de uma guerra regional. Bom, por enquanto não há esse risco. O Irã, ele trata as questões, os conflitos que ele tem, principalmente com Israel, sempre indiretamente, apoiando grupos insurgentes, grupos terroristas, guerrilheiros. Isso ele faz tradicionalmente, né, desde os anos 80, quando efetivamente começou o grande desgaste com os Estados Unidos e depois com Israel. Lembrando aqui que até 1979, quando Reza Pahlavi era o Shah, era o monarca que governava o Irã, ali você tinha um alinhamento. O Irã era um dos únicos grandes aliados, veja só, de Israel. Desde lá vieram os ayatolás, o Khomeini, todo mundo já ouviu falar, que assumiram o poder e mudaram completamente a forma, né, de trabalhar ou de governar o país persa, o Irã. A partir dali você começou o desgaste. Mas como o Irã sabe que um enfrentamento direto, seja contra Israel ou contra os Estados Unidos, não é desejável, até porque é um Estado organizado, é um país que busca ter um poder regional, ele sabe que esse embate não é necessário, então, por enquanto, ficamos dessa forma aí, né, com uma denominação, além de guerra por procuração, uma um pouquinho mais antiga, que a gente chamava de Guerra Fria, naqueles conflitos indiretos, quando você apoia certos grupos. Então, o Irã, ele continua apoiando esses grupos, armando. Com certeza, há um relacionamento direto dele com o Hamas, senão o Hamas não teria cometido algumas semanas atrás os ataques terroristas que cometeu contra Israel. Então, esse é o cenário que temos. E o Iêmen é mais um dos estados que estão em guerra civil ali na região. Temos também a Síria, temos o Líbano,
todos eles com grupos rivais dentro do Estado. O ponto em comum, infelizmente, é que a maior parte desses não se entendem entre si, mas tem um inimigo comum que se chama Israel. Felipe Monteiro, esse grupo aí que está iniciando ataques contra Israel, grupo dos Al-Houthis, é um grupo religioso. Seu dirigente é o Hussein Al-Houthi, que foi morto em 2004, ocupa o noroeste do Iêmen e é um grupo xiita, como é o Irã. E a Arábia Saudita, que é um grupo sunita, evidentemente, radical, inclusive, cumpre al-Sharia. Nós temos a Arábia Saudita sunita, o Irã xiita e uma guerra no Iêmen entre xiitas e sunitas, Arábia Saudita e Irã. Esse grupo é ligado ao Irã. Esse ataque, Israel sabe que é um ataque comandado pelo Irã. E os Estados Unidos também. Essa guerra fria, essa guerra por procuração, pode se tornar uma guerra quente e direta? Essa é a questão, Capês. Eu entendo que é possível. Pode não ser provável, mas é bem possível. E é bom lembrar, eu até estava vendo, quando eu vi que o Iêmen lançou mísseis contra Israel, eu cheguei a ver a distância de Iêmen até Israel. São 2.000 quilômetros. É muito longe, né? O míssil tem que passar por toda a Arábia Saudita, né? E chegar até Israel, né? Ou seja, é um negócio assim impressionantemente longo, né? O nível de tensão que está na região ali do Oriente Médio é impressionante, não é? Teve 3 mísseis, se eu não estou enganado, Capês. Primeiro foi abatido pelos Estados Unidos e os 2 outros mísseis foram abatidos pela própria Arábia Saudita. Agora, o que me deixa preocupado, quando a gente vê, por exemplo, a que ponto essa guerra chegou, é que, às vezes, quando você vê a opinião pública mudando, ou então minimamente sendo rediscutida o papel de Israel na incursão terrestre, você vê a possibilidade desse conflito se tensionar e se agravar regionalmente, não é? O Irã tendo uma postura cada vez mais retórica contra Israel, falando que Israel não pode dizimar e não pode fazer uma limpeza étnica na Palestina. Você, por exemplo, a rainha da Jordânia se colocando contra, né, o ataque de Israel aos palestinos, né, mesmo sendo uma guerra entre Israel e o Hamas. Você vê, por exemplo, na região norte de Israel, o Hezbollah intensificando os ataques contra Israel. Ou seja, a região está no nível de tensionamento muito grande. E quando você vê que a Israel também está assumindo um papel muito mais ostensivo na faixa de Gaza, você acaba verificando a plausibilidade desse conflito se tornar regional. João Belutti, com a participação dos que já falaram, tanto o professor Furriela quanto o Felipe Monteiro, depois nós vamos ouvir também o Diego Tavares, mas alguma coisa está no ar muito estranha e muito arriscada. O Recep Erdogan, que é o presidente da Turquia, que é o maior exército da OTAN e tem bases de mísseis nucleares dos Estados Unidos, ele não tem armas próprias, mas são armas dos Estados Unidos que estão instaladas ali. Ele fez uma manifestação duríssima no parlamento turco a favor do Hamas, chamando os guerrilheiros terroristas do Hamas de libertadores, fazendo um ataque duro a Israel. Israel criticou a posição dele, disse que a posição dele é irrelevante, que vai fazer o que tem que ser feito. A Turquia pode entrar como um complicador, um aliado da OTAN, dos Estados Unidos, na guerra contra a Rússia na Ucrânia? É complicada essa questão, Capês, especialmente porque a Turquia, ela passa ao mundo ocidental também, que ela seria uma espécie de democracia, vamos colocar assim, democracia no mundo islâmico, uma democracia mais palatável para os valores, colocaremos assim, ocidentais, né? Então, muito complicada essa declaração. Israel está fazendo o que tem que fazer. Israel enfrenta uma luta absolutamente desigual, que ela não enfrenta uma nação e ela enfrenta a culpa de tudo. Você vê, Israel está agindo por terra, tem que tomar todos os cuidados do mundo. Não foi tomado todos os cuidados, nenhum cuidado quando assassinaram sua população. E nesses termos, o Israel acaba levando a culpa de tudo e na verdade, é o único Estado que tem... E hoje a gente também viu o brasileiro lá, o ministro Mauro Vieira, não foi isso, das Relações Exteriores, deixando a presidência
do Conselho de Segurança da ONU, e ele fazendo, pelo menos na leitura que eu tive, uma defesa muito enfática da causa palestina e falando muito pouco de Israel. Pouca solidariedade a Israel eu senti ali. Claro que é uma presidência provisória, né? Agora a China assume, é uma coisa mais protocolar como toda a ONU, mas não deixa de ser preocupante também para qual lado o Brasil está pendendo nesse conflito.